é algo relevante que aconteceu aí. Primeiro é o seguinte, Trajano, eu vou com você. Já te mando as duas de uma vez só. Que isso? Neymar pode voltar para o Santos. Uma. Já tem até um plano do Santos para a repatriação do Neymar. Dois. O site ligado ao New York Times, portanto, com muita credibilidade, o The Athletic, fala sobre um plano da CBF para ter nada menos do que Guardiola. É isso mesmo. Que tal? Eu tenho que ele precisa do New York Times, um site do New York Times, revelar isso que o Guardiola. Ah, não sei, olha, não estou aí para essa não, âncora, sem brincadeira. É claro que o Guardiola deve estar meio irritado, do saco cheio, tentando entender o que está acontecendo com o City, que também sofre de várias contusões importantíssimas. O Rodrigo, o melhor do mundo, segundo lá a bola de ouro, e o De Bruyne, que é o cérebro do time, estão mal. O Rodrigo só ano que vem. O De Bruyne está voltando aos pouquinhos, joga 5 minutos, 10, sei lá o quê. Ele está envolvido também com problemas de contusão. Fora outros que se contundem, não pode jogar um jogo ou outro e tal. E ele não está acostumado com a derrota. Ele não sabe conviver com a derrota. Eu não sei se ele é o estilo do Abel. O Abel sabe ganhar, mas não sabe perder. A gente nota isso com frequência nas derrotas, nos dias que o Palmeiras até vence, mas joga mal, o comportamento dele nas coletivas. É, não sei, viu? É tão distante da nossa realidade. Já teve o fato do Ancelotti, que também está com problema. O Ancelotti é outro. Aliás, dentro dessa possibilidade aí que o New York Times está falando, podia ter incluído o Ancelotti, o Klopp, né? O Klopp agora é empregado na Red Bull, mas largou o Liverpool. Daqui a pouco até, quem sabe, o Arteta. Vai fazendo uma lista. Não sei, está muito distante. A tua primeira pergunta foi em relação a Neymar. Neymar no Neymar. Santos. Neymar. Mais uma vez contundido, até é normal, porque ficou quase um ano parado, só indo se preparando, indo à festa, viajando aqui para lá. Olha, não sei, ele começou lá, mas o Santos vive numa draga desgraçada, a não ser que ele compre o Santos, tem dinheiro para comprar o Santos, né? Ele, como presidente, sai no tapa lá com os torcedores e tal. Eu também acho sei lá, uma coisa meio estranha falar do Neymar no Santos, o desejo dele, não sei. Primeiro ele precisa jogar futebol, né? Se é que ele vai voltar a jogar, jogaria pelo Santos, tem a ver, vamos dizer, o Cacete começou, ficou bilionário, é uma das maiores fortunas do futebol, ele pode se dar o luxo de jogar onde quiser. Mas sob soa meio estranho, né? Para a realidade atual do Santos. Eu sou, nesse aspecto em relação ao Santos, que fabricou, que revelou grande, entre eles o Neymar, né? Mas eu sou do Santos, para mim, a imagem que eu tenho, assim, não sei com a minha idade, é Santos e Pelé e Coutinho fazendo tabelinho e fazendo gol. Danilo, queria te ouvir sobre essa história, sobretudo do Guardiola, que é uma novidade, hein? Tentou o Ancelotti, não deu, sonhou com o Ancelotti, acordou com o Fernando Diniz, e agora com o Dorival, e agora tem essa história do Guardiola. Aí sim, hein? Aí é aquele. Aí é agenda positiva mesmo, hein? Estão É, fritando o Dorival, pô. Não é? Pois é. exatamente. O mais louco para mim disso tudo é que é no momento em que a seleção tem treinador e em que a seleção venceu a última partida aí, começou um sinal de reação e aparece essa do Guardiola, pode me parecer também um pouco de uma vontade eleitoral do Edinaldo, que vive uma certa crise com os seus pares, tem um papo agora de uma possibilidade da CBF virar uma empresa, está conversando com os presidentes das federações, está perdendo um pouco do apoio dos presidentes da federação, um pouco não, muito do apoio das federações, então, de repente, me lançar essa me parece uma boa. Se a gente considerar que é um plano de verdade, que tem chance de o Guardiola aceitar, eu acho incrível. Eu acho que seria muito bom a gente ver o Guardiola trabalhando por aqui. Acabaria, de fato, todas as desculpas que temos para alguns jogadores que não conseguem render por aqui. Então a gente muitas vezes fala, o trabalho do Dorival não está à altura do que os outros jogadores têm na Europa e tal. Quando o Guardiola vem para cá, acabaria esse tipo de polêmica e eu gostaria de ver como o Brasil reagiria. Confesso que na novela do Ancelotti, até por cobrir bastidores e por conversar com as pessoas, eu estava acreditando que o Ancelotti poderia mesmo vir. Aí teve o Edinaldo acabou afastado porque caiu a questão da justiça e aí o Ancelotti desistiu. Então, sinceramente, dessa vez
Só vou acreditar mesmo que o Guardiola vai no dia da apresentação dele e a contrato assinado. Mas eu acharia uma notícia boa para a seleção brasileira para finalmente a gente perder esse escudo que tem os jogadores de falar, não, é que eu vou para o Brasil lá e o treino é muito abaixo, ou porque eu fico só 5, 6 dias ali. Então, para mim, seria uma boa notícia para a seleção brasileira, até porque eu não vejo nenhum brasileiro à altura da seleção hoje em dia. Técnico brasileiro, no caso, né? Fala aí, Arnaldo. Oi, pode falar, só um pode detalhe falar, Mauro. importante aí, o mesmo veículo que especula Guardiola, The Athletic, Isso. também especula a renovação de contrato com o Manchester City. A extensão de contrato, evidentemente, se o City não for severamente punido aí por conta das acusações de ter violado fair play financeiro e outras coisas. Quer dizer, tem especulação para todo gosto. Eles falam do Guardiola e também falam, não, mas também há correntes que dizem que pode renovar o contrato e tal, pode estender o contrato depois do 4-1 que tomou. Então, assim... Vão acertar de qualquer jeito, aí, né, Mauro? Eles acertam lógico, de qualquer jeito. Aí não tem como errar, né? Ou ele vai para o Brasil, a não ser que ele vá para mais um ano sabático, ou ele volte para a Alemanha, faça uma coisa inesperada, que não está na pauta, evidentemente. O que me chama a atenção nisso é que isso não estava no horizonte, né? O Guardiola na seleção, isso não existia. Mas só faltou a célebre frase, o blog apurou, a coluna apurou, o site apurou o raio que o pai. Eles até dão o nome do repórter lá na postagem. O cara não, assim, mas a conversa... Mas, assim, tá jogando nas duas pontas, né? Mais agora, um pouco, Augusto Melo promete ele no Corinthians, ô Juca. Os próximos dias. Aí não vai ser assinado por inglês, não. Vai ser um brasileiro aí, qualquer um brasileiro. Para os próximos dias. Agora, veja, o Trajano se referiu a não saber se o Guardiola sabe perder, coisa que o Abel Ferreira não sabe. Ele perdeu de 4-1 para o Sporting com muita elegância, dizendo até a seleção brasileira não vai querer mais me contratar. Até ironia fez. E disse que não está acostumado. Não. Perder 3 jogos seguidos, como o City perdeu, não é coisa absolutamente nova na carreira do Pepe Guardiola. Agora, é aquilo, né? Nós vamos falar mal das datas FIFA agora na semana que vem. As datas FIFA estão mexendo no futebol mundial, porque o Arsenal caiu uma barbaridade ao perder o Odegaard em data FIFA. O City perdeu jogadores em data FIFA. E nas datas FIFA, a seleção brasileira perdeu, e o futebol árabe perdeu o Neymar em data FIFA. Né? Quanto ao Neymar, para que as pessoas não confundam, é a volta do filho pródigo, se houver, literalmente, porque é a volta do filho esbanjador. As pessoas costumam confundir pródigo com prodigioso. É a volta do esbanjador. E a exemplo da parábola, é a volta de quem o pai acolhe para quem sabe voltar a ser jogador de futebol, mas o pai acolhe também porque precisa muito do filho volta. Para o Santos, eu acho que seria mais um grande negócio para voltar a colocar o Santos na vitrine principal. Agora, também é como o Zé Trajano disse, mais fácil o Neymar comprar o Santos do que o Santos comprar o Neymar. Arnaldo, deu seu pitaco sobre os dois temas, Guardiola, e aí a gente está falando do Guardiola na seleção, porque essa história de Guardiola na seleção, por enquanto, não estava no horizonte, vamos combinar. Não existia essa conversa. E agora apareceu aí no site de Athletic. E também no Neymar, Arnaldo. Estão fritando o Dorival, é isso. Eu estava, antes de começar o programa, eu estava vendo a coletiva do Ancelotti, amigo do Danilo. O Real Madrid em crise. E ele pergunta, é verdade, e ele perguntava, botaram ele na parede e tal, não sei o que lá, Endrick não joga e tal. E aí um dos periodistas fez a pergunta: você se arrepende de não ter assumido a seleção brasileira e ter ficado no Real Madrid? Aí ele deu uma risada. Ele falou, só você para me fazer rir. O momento não é de rir, mas ele deu uma risadinha. Então a seleção brasileira foi tema hoje de manhã lá em Madrid. Mas o que ele quis dizer com essa risadinha, Arnaldo? Como você interpretou essa risadinha? Então, assim, era tanta pergunta sobre o time do momento, tipo, e aí foi uma forma de ele poder sair do corner.
E acho que aí a ideia de ter um nomão, um técnico estrangeiro renomado comandando a seleção brasileira, eu sempre fui a favor. Mas agora não faz sentido, nesse momento não faz sentido algum. Né? Enfim, e tudo que envolve a seleção, eu acho que tem a questão de um plano político claro, evidente, escancarado, envolvendo o Edinaldo, a possível reeleição, né, que está rolando essa situação aí no estatuto, papapá, e algumas cartadas como essa de talvez ter um cara para comandar a seleção tal, ou ter até um projeto Neymar jogando no futebol brasileiro. Pode ter a CBF envolvida nessa história também, sabe, Tironi? Né? Uhum. São cartadas que o Edinaldo pode dar nesse período aí e tal. Acho que, particularmente sobre o Neymar, é mais fácil ele voltar ao Brasil do que o Guardiola ou o Ancelotti assumirem a seleção brasileira. E acho que seria a melhor opção para ele há muito tempo, desde que ele saiu do PSG, até um pouco antes de ele sair do PSG. Né? Porque aqui eu imagino que ele consiga. Eu faço um certo paralelo, não é exatamente a mesma coisa, o mesmo tipo de jogador, a mesma situação, por favor, mas um certo paralelo que ele poderia, nesse projeto, vai comprar o Santos, ou vai jogar no Santos, do time de infância, ser uma espécie de Ronaldo para o Corinthians naquela época, sabe? Um cara que consegue ainda jogar em bom nível, que atrai as pessoas para ver ele jogar no Brasil e faz dos clubes um grande negócio, certo? Eu acho que poderia. E se ele quiser disputar a próxima Copa, não sei qual que é a cabeça dele, está 2 anos que ele não joga, né? 20 partidas em 2 anos, é incrível esse número. Nada melhor que estar aqui no Brasil atuando, não em todas as partidas, em alguma, para jogar a próxima Copa do Mundo, sob o comando ou do Dorival, ou do Ancelotti, ou do Guardiola, ou de quem quer que seja. Juca, rapidamente, gatão e ratão, hein? Porque precisamos entregar. Vamos entregar, então, o gatão para o Felipe Luiz, né? Que trouxe de volta a alegria para a nação, que parece realmente um treinador muito promissor, que faz o time B do Flamengo jogar melhor do que jogava o time A com o Tite. Então, o nosso gatão vai para ele. O ratão, esse vai para o Osni Cicatriz. Osni Cicatriz é o imbecil que jogou a cabeça de porco, ou que fez a cabeça de porco entrar em Itaquera na segunda-feira. O Osni Cicatriz é o cretino que, ao dar entrevista, disse: não joguei barra de ferro em ninguém, não ameacei ninguém. A nossa brilhante repórter Lívia Camilo conta hoje no UOL que esse rapaz já foi suspenso de entrar no Parque São Jorge, ou está suspenso até 2025, por ter ameaçado a delegação de basquete do Flamengo no final do ano passado, em dezembro do ano passado, com barra de ferro. E tem uma extensa folha policial. Por estupro, por importunação sexual dentro de ônibus, por furto, enfim, Osni Cicatriz e todos aqueles que acham graça na cabeça de porco que ele jogou em Itaquera, o nosso ratão de bronze. Muito bem